Fala, guerreiros, guerreiras, mais uma aula do projeto Soldados de Deus. E hoje, mais uma vez, eu vou trazer um conteúdo relacionado à ESA, Escola de Sargento das Armas. E hoje a nossa matéria vai ser de História. Ah, mas você também dá aula de História? Cara, relaxa, confia no Pai, que o Pai vai te jogar você na sua aprovação. Temos aqui o nosso primeiro reinado. Hoje vamos falar, cara, sobre o primeiro reinado. O nosso primeiro reinado foi entre 1823 a 1831, tendo seu reconhecimento nos Estados Unidos da América, no México, Portugal e Inglaterra. E, cara, eu quero que você guarde essas datas, porque essas datas são muito importantes para o dia da sua prova e pode cair. Então, temos aqui 1823. O que aconteceu em 1823? Foi fundada a Constituição da Mandioca. Lá ele. Mandioca não, aipim, mas é a Constituição da Mandioca. Aqui eu trouxe para vocês alguma das nossas datas importantes. Depois eu vou voltar aqui. Mas voltando aqui no nosso primeiro reinado, podemos reconhecer no nosso primeiro reinado a crise econômica. Por que crise econômica? Porque ali o Brasil estava enfrentando uma grande crise econômica. Entendido esta parte, vamos partir agora para aquelas datas importantes que eu comentei com vocês. Por que eu falo isso? Porque as datas são muito, mas muito importantes, tanto na história, cara. Porque ali é um marco que aconteceu, entendeu? Então, no dia da sua prova vai cair lá, em 1824 aconteceu isso. Ou eles mudam ali praticamente o número. Se era 1824, virou 1831, entendeu? Então, isso pode ser tanto algo importante como virar uma pegadinha ali da banca. Mas você sabendo, cara, e entendendo tudo isso que eu estou trazendo e anotando, pronto, você vai estar com néctar, vamos dizer, com algo muito importante, bizu. Em 1824, vamos ter a nossa imposição da Constituição. Então, a Constituição ali vai se impor, entendeu? Temos agora, em 1824 também, a nossa Confederação. Em 1825, o Brasil praticamente vai passar por uma guerra. O Brasil passará por uma guerra. E qual que é essa guerra, Gabriel? É a guerra da Cisplatina. Vai estar na sua prova lá, ó. O que aconteceu em 1825? Ou melhor, qual foi a guerra que aconteceu em 1825? Você vai marcar a alternativa. Guerra de Cisplatina. Entendido isso aqui, vamos agora para a história dos povos indígenas. Ou melhor, os nossos povos nativos. Os nossos povos nativos são os nossos povos indígenas. Vocês sabem, vocês não é burro. Antes da chegada dos portugueses em 1500, a população dos nativos do Brasil ultrapassavam-se os 5 milhões. 5 milhões. Guarda esse número. E hoje esse número reduziu a cerca de 800 mil. Então, houve uma queda ali de praticamente mais de 4 milhões. Entendeu? Vocês têm que entender que a cultura indígena no Brasil, ela era uma cultura diversa. Então, existiam ali muitas diversidades, entendeu? Entre os povos. Podendo ser aqui, a cultura indígena no Brasil sempre foi diversa, com organizações sociais, tinha várias organizações sociais, grupos linguísticos e formas de sustento através da caça, da pesca e da cultura. Qual que é essa cultura, Gabriel? Ou melhor, cultivo de culturas, como batata, milho e a nossa mandioca. Ou melhor, como o povo fala, aipim, para não ficar tão assim, né? Bom, agora eu vou ter que fazer
para vocês trazer mais coisas, né, galera? Porque aqui esse quadro é pequeno, então eu tenho que viver desmanchando isso. Mas eu quero que vocês guardem aqui novamente mais uma data importante, que é a data de 1500. O que aconteceu em 1500? 1500 foi quando os portugueses chegaram, ou melhor, ingressaram no Brasil. 1500, chegada dos portugueses no Brasil. Entendido isto, vamos passar para a próxima parte. Explicando agora outra parte, vamos falar, ou melhor, vamos entrar um pouco na cultura dos nativos. A antropofagia, ela era a prática que muitas pessoas têm como canibalismo. Porém, são duas práticas diferentes. Por quê? A antropofagia era praticada por parte das etnias, sendo defendida como a arte técnica de comer pessoas ou parte delas, como forma de cultura ou espirituais. Então, os nativos ali, ou melhor, alguns dos guerreiros nativos, eles tinham ali como cultura a prática de comer pessoas ou comer parte delas. Um exemplo, antes os guerreiros, eles matavam os seus adversários e acabavam comendo eles. Para quê? Como prática espiritual, para que eles ganhassem o poder daquele guerreiro, para que eles ganhassem o espírito daquele guerreiro, entendeu? Então, são duas, o canibalismo, a antropofagia, são duas práticas totalmente diferentes. Então, temos agora o nosso primeiro contato entre os europeus e os nativos, que foi de estranheza. Este primeiro contato foi de estranheza. Eu penso aqui que chegaram lá, né, no barco, desceram ali, chegaram na praia, né, olharam, falaram, cara, que povos são esses? Que povos selvagens? Esses pessoal, olha, são totalmente diferentes. Tanto a pele, tanto o jeito de falar, o jeito de agir. Então, foi ali uma relação de estranheza, um contato de estranheza. Mas vamos aqui. Sendo um contato de estranheza dos dois lados, porque um olhou e falou, olha, são diferentes. Entendeu? Os nativos olharam e falaram, esse pessoal tem cabelo loiro, a pele branca, talvez olhos azuis. Nós somos de pele mais escura, cabelos com cor diferente. A outra parte olhando, vendo aquele povo selvagem, aquele povo que andava praticamente quase que nu, entendeu? Então, foram ali contar de estranheza entre os dois lados. Mas com o passar dos dias, começaram a realização de trabalho. Como que foi essa realização de trabalho? Os povos nativos trabalhavam para os portugueses. Entendeu? Voltando aqui, acaba ali por realizar as relações de trabalho através do escambo. Eu peço para você aí que está com o seu caderno ou com a sua coisa aí de anotação, não sei, que você, cara, anote isso. Escambo. O que é o escambo? O escambo é praticamente uma troca, entendeu? Tinha até que a brincadeira que os europeus, os portugueses, eles chegavam e trocaram ali, sei lá, um espelho, mostraram o espelho ali para o nativo não conhecia, ficou interessado, o português foi e falou, olha, eu te dou esse espelho, entendeu? Eu te dou esse espelho se você trabalhar para mim. E aí, cara, houve o escambo, vamos se dizer, a troca. Porém, cara, não vamos falar que os nativos foram bobos, porque não era. Eles eram espertos. Ali antes, as ferramentas deles eram o quê? Ferramenta de pedra. Eu acho que era de pedra. Porém, me chegam quem? Os portugueses com o quê? Com machados de ferro, com outro tipo de materiais, outro tipo ali, cara. Não vamos falar tão avançado, mas diferente, entendeu? Então houve ali sim uma troca, porém foi uma troca ali de praticamente, como é que eu posso explicar?
os dois lados, um interessado, entendeu? Não foi aquilo, um mais bobo do que o outro, entendeu? Mas explicamos essa parte, vamos agora explicar outra parte. Eu preciso de um quadro maior, que aí dá pra passar a aula toda, galera, mas vamos lá. Adentrando um pouco mais na nossa história, nós vamos chegar em 1572. Vou fazer a leitura aqui para vocês. Com a chegada dos jesuítas no ano de 1572, eu quero que você guarde essa data. 1572 foi o ano da chegada dos jesuítas. Quem eram os jesuítas? Os jesuítas eram uma ordem religiosa. O que essa ordem religiosa fazia? Eles impõem sua fé. Então eles impunham ali a sua fé em outros povos. Entendeu? Voltando agora, aqui ó, com a chegada dos jesuítas no ano de 1572, a captura de nativos será proibida pela coroa. No contexto do século XVI, os nativos poderiam se tornar irmãos com a cristianização. Então, vou contextualizar de uma forma mais prática para vocês. Os jesuítas chegaram, porém, aqui, cara, parece que não passaram muito tempo, mas os nativos foram escravizados. Por um período ali, foram escravizados. E, cara, com a chegada dos jesuítas, acabou. Por quê? Porque os jesuítas foram contra a ordem da coroa. Entende comigo? Os jesuítas chegaram, foram contra a ordem da coroa. Então a coroa não gostou dos jesuítas terem chegado. Por quê? Porque os jesuítas, eles pegavam os nativos, eles aprenderam a língua dos nativos e, vamos se dizer na língua atual de hoje, converteram os nativos à sua fé. Sendo assim imposta uma lei que acaba com a captura dos nativos. Então a captura aqui dos nativos será proibida. Entendeu? Por que ela foi proibida? Porque ali os nativos acabavam se tornando irmãos com a cristianização. O que aconteceu? Os jesuítas vieram, aprenderam a língua dos nativos, acabaram por batizar os nativos. Aqui fala cristianização, mas é praticamente isso. E aí os nativos se tornavam irmãos. Acontecendo essas coisas, houve também, neste período, a Guerra Justa. O que era a Guerra Justa? Aquelas etnias que se rebelavam, acabavam sofrendo com as guerras contra os portugueses. Olha, vou contextualizar novamente. O que era a Guerra Justa? A Guerra Justa era praticamente o seguinte: vocês, indígenas, me atacaram, eu também vou atacar. Era praticamente isso. Entendeu? Então, aí começa a Guerra Justa. De um lado, temos os nativos, do outro, temos os portugueses. Os portugueses queriam, praticamente, capturar os nativos, e os nativos não queriam ser capturados. Ou melhor, houve ali uma guerra entre esses dois povos. Um povo sendo uma etnia e o outro povo sendo praticamente a colônia. Porém, cara, olha, essa Guerra Justa, ela vai acabar um pouco mais para frente. Depois eu vou explicar um pouco mais. Mas vamos voltar aqui no foco. Então, vocês entendendo isso, olha, a Guerra Justa, o que é a Guerra Justa? É quando aquela etnia se rebelava. Por quê? Porque a coroa praticamente queria impor algo sobre os nativos. Os nativos não queriam aquilo. E aí eles acabavam se rebelando contra os portugueses. E acabou gerando essa Guerra Justa. Por quê? Porque o indígena ia lá e atacava o português. O português virava e falava: calma aí, eu não vou deixar ser atacado. Não vou deixar isso barato. Vou atacar também. Ia lá e atacava. E aí se deu a nossa Guerra Justa. Vamos agora partir para outro. Chegando agora ao final desta aula, eu deixei mais uma data muito importante,
que é o quê? Vocês viram que em 1572 houve o quê? A chegada dos jesuítas. E praticamente após 100 anos e poucos se passados, em 1757, a escravidão indígena no Brasil, ela é proibida. E ela é proibida por quem? Pelo Marquês de Pombal, gerando assim a Era Pombaliana. Então, entende? Em 1757, a escravidão indígena no Brasil é proibida pelo Marquês de Pombal, gerando assim a Era Pombaliana. A influência iluminista possibilitou com que todo esse processo fosse restaurado. Entendeu? Por que eu deixei essa data aqui? Olha, eu peço que você aí, que está com alguma anotação, está com um caderno por perto, anote essas datas. São datas muito importantes e isto pode realmente cair na sua prova. E se você não saber, você vai se fuder. Olha, em 1572, chegada dos jesuítas. 1757, guarde essa data. 1757. Houve o que? A escravidão indígena foi proibida pelo Marquês de Pombal. Bom, chegando agora no século XIX, vou falar aqui para vocês que eu já deixei anotado. No século XIX, através da tentativa da formação de identidade nacional, sustentou-se a ideia de bom selvagem. Olha, a partir do século XIX, sustentou-se a ideia do bom selvagem. Para o quê? A fins de quê? A fins de criar uma identidade nacional. Entendeu? E, assim, os nativos passaram a ser retratados de forma europeizada e civilizada pelos povos... passavam a ser retratados de forma europeizada e civilizadas do ponto de vista elitista. Entendeu? Pelos elitistas. O que isso quer dizer? Quer dizer, cara, que começaram ali, os portugueses começaram a gerar uma identidade nacional, queriam gerar uma identidade para o Brasil. Mas você acha que eles queriam passar uma identidade ali do povo nativo, de um povo selvagem, de um povo que praticamente, vamos dizer, porra, era um povo selvagem, um povo estranho, pô, entendeu? Eles não queriam passar essa imagem, eles tinham vergonha, vamos dizer, tinham vergonha ali. Então, do ponto elitista, eles foram o quê? Passaram a ser retratados de forma europeizada e civilizada. Se você pegar aí alguns retratos, algumas pinturas, você vai ver que os povos indígenas eram retratados como pessoas bonitas, pessoas morenas, bonitas, altas. Eles foram europeizados, entendeu? Passando assim aquela ideia de bom selvagem, entendeu? Entendido esta parte, essa é a nossa aula sobre o primeiro reinado e a história dos povos indígenas, ou melhor, povos nativos. Eu vou deixar para vocês essa aula. Hoje foi a primeira aula comentando sobre história, primeira aula de história. Espero que vocês curtem, compartilham. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algo que você viu ali que talvez não esteja da forma que você aprendeu, pode comentar. Eu estou aberto não, lá ele. Eu estou aqui de ouvidos abertos e de olhos atentos às suas opiniões. Então, fica aí, galera, com essa aula com foco na ESA. Você aí, concurseiro, espero que você esteja, com a mente sã e que você possa realmente conseguir a sua aprovação na ESA ou em qualquer outra coisa. Enfim, esta é a aula do Projeto Soldados de Deus.